convidar os amigos todos para, nesse momento, colocar na tela mental a figura do nosso Senhor e Mestre Jesus, aquele que é o governador do nosso planeta, aquele que é o nosso irmão maior, onde o seu amor está junto com o amor do Pai, e está a todo momento querendo nos conduzir para o caminho do amor também. Então, nós agradecemos a Ele por essa atenção especial que tem com seus irmãozinhos menores, que possamos segurar na mão dele para seguir, trilhar esse caminho que foi colocado aqui pelo Evangelho, quando ele aqui esteve fisicamente. Agradecer também todos esses espíritos que colaboram, que já estão nesse nível de amor, que cooperam com ele e com o Pai, para que possamos também chegarmos todos juntos num mundo um pouco melhor, num estado um pouco mais agradável, de sintonia, de harmonia. Agradecemos os amigos encarnados que aqui estão, os desencarnados, que possamos ter um estudo muito promissor, que esclareça nosso coração, nosso sentimento, né? E que Deus nos abençoe. Está iniciado mais uma reunião do NEP Maria de Nazaré, que assim seja. Nós estamos estudando aqui, então, o capítulo 13, dos versículos 13 a 52 do Atos dos Apóstolos. Já é a nossa terceira reunião, nós estamos conversando sobre esses versículos, que são muitos, né? Na semana passada, nós falamos especificamente sobre o Mestre, sobre Jesus, porque existe a menção aqui do apóstolo Paulo, quando ele vem falando, né, sobre a Boa Nova, então ele faz uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, trazendo Jesus, que é o Messias prometido. Então, nós ficamos o estudo inteiro falando sobre Jesus, porque nós sentimos essa necessidade, né, de trazer o mestre para deixar o estudo só para ele. Na verdade, como diz o apóstolo João lá, né, nem se nós pegássemos todos os escritos do mundo, não conseguiríamos colocar no papel tudo que Jesus fez, mas a gente tenta, assim, na medida do possível, tirar um pouco que a gente sabe para estudar sobre o que ele nos trouxe, o que ele nos traz. Mas hoje a gente vai avançar um pouquinho, e nós vamos pegar aqui mais do versículo 42, se não me engano. Não. Geração do céu. 40. Vocês acham necessário ler de novo? Acho que não, né? Muito grande. Vocês acham? Meire, Jô, vocês lembram sobre... Aqui é a segunda viagem de Paulo, né? Que ele vai para Antioquia da Psídia. E chegando lá, ele é acolhido, né? Por alguns judeus. E ele tem essa oportunidade de falar também. Ele e Barnabé, uma vez que o João Marcos voltou para Jerusalém, pois era muito novo, né? E ficaram só os dois lá. E mesmo assim, eles continuam, né? E conseguem um espaço para começar a pregação da Boa Nova. E eles têm uma certa dificuldade lá, mais dificuldade do que na primeira viagem, que foi lá na ilha de Pafos. Mas eles estão perseverando. O Paulo começa essa pregação, né, falando, como eu disse, sobre as profecias do Antigo Testamento, que ele precisava fazer essa ligação. Era muito importante aquele pessoal saber que o que o Paulo ia trazer tinha total consonância com as escrituras sagradas. Porque, do contrário, ele seria, vamos falar assim, massacrado muito mais rapidamente. Então, assim, eu vou ler só um aspecto aqui importante. Ele acaba de falar de Jesus, aí ele fala assim, ó. Por isso também, diz outro salmo, não concederás a teu justo a dissolução. Pois bem, tendo Davi servido ao desígnio de Deus, em sua própria geração, adormeceu e foi acrescentado aos seus pais
e viu a dissolução. Aquele, porém, a quem Deus ergueu, não viu a dissolução. Portanto, tomai vós conhecimento que por meio dele vos foi anunciado perdão dos pecados e de todas as coisas que não pudeste ser justificados na lei de Moisés. Nele, todo aquele que crê é justificado. Vede, portanto, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ó desprezadores, vede, maravilhai-vos e desfigurai-vos, porque estou realizando uma obra em vossos dias, obra que não creis, se alguém vos escrever. Ao saírem, eles rogaram-lhe fossem faladas essas palavras no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos adoradores prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, o persuadiam a permanecerem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, porém, vendo as turbas, se encheram de inveja e constatavam as coisas faladas por Paulo, blasfemando. Paulo e Barnabé, falando abertamente, disseram: era necessário falar a palavra de Deus primeiramente a vós, visto que a repelis e a vós mesmos não julgai dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para as nações, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci para seres luz das nações e salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram tantos quantos estavam nomeados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda a região. Os judeus incitaram as mulheres adoradoras, proeminentes e os principais da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território deles. Eles, sacudindo o pó dos pés sobre eles, foram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, vamos pegar aí depois, então, dessa dissolução, né? Nós não falamos muito disso, né, Ramon? Mas essa dissolução aqui é a questão do corpo, né? Da dissolução da matéria mesmo. Toda pessoa, quando desencarna, o seu corpo material vai para a dissolução. O que é isso? Volta para o estado natural, né? Mas onde que está esse trechinho? Aqui no... Por isso também diz, em outro salmo, não concederás ao teu justo ver a dissolução. Pois bem, tendo Davi servido ao desígnio de Deus em sua própria geração, adormeceu e foi acrescentado a seus pais e viu a dissolução. É a morte, né? É a morte, justamente, a morte física, né? E todos nós vamos desencarnar e vamos trocar de roupa. O corpo vai, como se fosse a roupa. Eu vai interpretei ficar. essa parte como, tipo, que eles trouxeram de ensinamento passou, mas o que Jesus trouxe não passa. Entendeu? Tanto que, para a gente saber desse rei Davi, do rei Salomão, a gente tem que ler as escrituras, né? Do Antigo Testamento. Agora, Jesus está muito vivo no mundo inteiro, né? É mesmo para quem nunca leu. Nem sabe. E por isso que eu acho que ele fala dessa dissolução, porque ele quer dizer o quê? Que a dissolução do corpo, ela é natural, e ela vai se transformar em outra matéria, que vai dar um processo para a matéria que é separado do corpo. Mas o que o Ramon disse, agora o que é espiritual, esse é eterno, e esse vai ficar, é o suficiente. É porque está ligado à verdade divina. A verdade divina não acaba nunca. A única verdade é a verdade divina. A gente fala assim, a minha verdade, a sua verdade. É porque não é a verdade. É aquilo que cada um de nós deu conta de alcançar. Mas a verdade divina, ela é imutável.
E Jesus, ele refletiu a verdade divina para a gente. Ele foi o espelho dela para nós, né? Ele viveu em perfeita consonância com todas as leis divinas, leis naturais, lei de amor, lei de sociedade, todas. Empatia, né? Aquele. Como é que você fala? Ele trouxe para ele toda essa empatia, essa coisa de trazer as pessoas para perto, para se juntar, para se unir, porque nós somos um só. Não tem a nossa natureza, dentro do todo nós somos um só, um é todos. Então, para ele, é uma coisa assim, para ele não, nós, né? É que a gente tem a noção que o Criador, ele cria individual. Então, vamos supor, Ramon é a criação. Um exemplo, tá? Número 1, você é o número 2, eu sou o número 3. Nós temos a nossa individualidade. Mas nós temos sim essa individualidade, mas nós somos ao mesmo tempo ligados. Não é uma criação separada. E é uma criação que cada um tem sua individualidade, mas dentro da coletividade. Então, é como se a gente tivesse um cordão amarrado em cada um. A partir do momento que eu cresço um pouquinho mais, eu cresço individualmente, mas eu puxo vocês comigo. Então, o que o Cristo é? Ele é aquele que já puxou lá na frente. Né? E cada um aqui dessa individualidade que cresce um pouquinho, ele vai puxando os outros. Por isso que é muito importante a gente sempre crescer, porque é o momento que eu fico estagnado, que eu não estou colaborando com a coletividade. A minha individualidade não está colaborando nessa individualidade. Ele está, vamos assim, travando esse andamento. E a partir do momento que um deles anda, a gente anda todo junto. Por isso que os espíritos, quando estão do outro lado e estão mais conscientes, eles têm um amor muito grande e a vontade que a gente cresça. Porque esse crescimento, além de ser amor, também é importante para todo mundo crescer junto. E Jesus tinha essa consciência, né? E nós, muitas vezes, não conseguimos ter. Por isso que nós somos muito individualistas. Eu quero para mim. Agora vamos estudar aqui sobre a inveja, né? Sobre a perseguição. Nós queremos coisas para a gente. Só para nós. Isso não existe. Eu tenho comigo assim, Helena, também que os bons espíritos, eles ajudam. Eles têm esse desejo de ajudar, porque eles se compadecem de ver o sofrimento e as misérias que a gente fica envolvido pela nossa pequenez. Porque quanto mais a gente evolui, é mais abundância de tudo. Não tem escassez. E quando a gente é estacionado em níveis inferiores a contínuos, a gente só experimenta a abundância de dor, né? Porque o resto é tudo escasso. E eu tenho a impressão que eles olham e falam assim, não posso deixar esse irmão aqui. Eu tenho que ajudar ele. Primeiro, porque ele não sabe o que aguarda ele. Segundo, porque não dá para ficar sofrendo nesse tanto. E até mesmo aquele ser que é embrutecido e acha que não está sofrendo, está sofrendo. Tem muito mais que ele poderia experimentar. Às vezes eu fico pensando nessas pessoas muito poderosas que promovem a guerra, que movem nações, por exemplo. A gente não ouve falar que eles estão com depressão, né? Pelo menos não ouve, né? E aí eu pego e fico pensando assim, caramba. Então eles devem se sentir as pessoas mais felizes do mundo, né? Porque eles têm o poder, têm o dinheiro, têm tudo. Tem a fama, eles têm tudo o que esse mundo se diz que alguém desejaria ter. Mas, ao mesmo tempo, até nós, que ainda somos bem pequenos, nos compadecemos por eles. Imagina seres mais avançados. Né? De olhar e imaginar. Eles conseguem visualizar toda a treva que esse ser está acumulando para si mesmo. E aí entra a simbologia dessa dissolução que você está falando. Então, eles vão viver a dissolução de tudo isso e através de uma dor inexplicável. Uma vez eu vi o Divaldo falando numa palestra, eu achei que fez bastante sentido assim, para mim. Que o Gandhi foi o espírito protetor que está cuidando do Hitler, que o Hitler foi levado para uma outra esfera, perto da Lua, porque
ele já não tem mais condições de reencarnar na Terra, por causa do que ele fez, do mal que ele fez para a tamanha coletividade. E que o Gandhi se compadeceu tanto da situação dele que cuidava dele, né? Aí são mecanismos que a gente nem sabe, né? Que é esse cuidar, né? Mas eu fico imaginando o que um Gandhi não enxerga no sofrimento que aguarda um Hitler, por exemplo. Então, aí acho que essa simbologia da dissolução fica com isso, né? E até mesmo quem às vezes está muito arraigado no fanatismo, idolatria, e envolvendo o tema da religião, que é o que tem aí, que os judeus estavam fazendo, pode chegar a esse extremo, né? Tem papas que fizeram tão mal à humanidade quanto Hitler fez, né? E esse pessoal que crucificou Jesus, por exemplo, né? É que assim, eu estudei aquelas bem-aventuranças para fazer um comentário, e é muito interessante quando você aprofunda um pouco em alguns estudos, né? Os espíritos que realmente chegam ao grau de pureza de coração, eles têm uma visão muito diferente da nossa. Porque eles não veem o ser humano cheio de defeitos. Eles veem o ser humano em centelha divina. Então, quando ele olha para mim, o Hernani, cheio de defeito, ele vê a criação divina que existe em mim. Então, ele sabe separar os meus pecados, entre aspas, da minha centelha divina. Ele sabe que aquilo lá é temporário, que eu vou conseguir superar aquilo. Mas ele vê o Hernani lá, criatura centelha divina, criada por Deus. Então, quando a gente pega esses exemplos, né, muito grandes aqui, Gandhi, Madre Teresa, aí a gente... São estados crísticos também. Francisco de Assis, né, já tem uma visão já mais apurada. Agora, se a gente pegar Jesus, então, imagine. Bem profundo. O que vocês acham, hein, pessoal? A Meire levantou a mão. Eu, ouvindo vocês falarem, eu fico pensando que todos nós somos únicos, né, perante a criação divina. Cada um tem a sua individualidade, né? Mas somos únicos, mas esse único faz parte do todo, né? Então está tudo interconectado. A interdependência, ela acontece em todos os níveis da criação divina, né? Todos os setores da criação divina há essa interconectividade, né, entre os seres. Por isso que um vai auxiliando o outro, né? Um vai aprendendo com o outro. Mesmo aqueles que nós estamos pensando que fazem tanto mal às pessoas, mas eles nos ensinam o que não devemos fazer, né? Até assim nós aprendemos, né? E Jesus vem em todos nós, o que ele viu em Saulo. Ele não viu aquele perseguidor, ele viu Paulo que ia lá pregar para os gentios, né? Ele não viu em Madalena aquela cortesã que vivia na luxúria. Ele viu a Madalena que ia lá para o Vale dos Leprosos cuidar dos enfermos, né? Então, é o que Deus, né, que Cristo espera de nós, é isso, né? É esse virar a ser que nós estamos caminhando, né? Passo em passo, sim, né? Às vezes lentamente, mas o Emmanuel fala, né? O dia que nós não conseguirmos dar um passo grande, pelo menos que nós caminhemos alguns milímetros para que possamos não ficar parados, né? Porque parar é perder tempo, às vezes a gente gostar daquilo e permanecer na inércia, né? Porque ainda nós estamos caminhando, né? Lentamente, ainda não adquirimos aquela fortaleza, né? Aquela moderação que Paulo falava, que são os talentos que Deus nos deu, né? Então, assim, é caminhar no dia a dia, né? Perseverar. Eu acho que a nossa palavra do cristão resume em esperança, em perseverança, né? Em vontade de prosseguir, sempre, né? Caminhar sempre, não parar, não. Mesmo que na dificuldade, erguer a cabeça e seguir adiante, né? Com fé em Deus que a gente vai seguindo e cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, né? Isso mesmo. Legal, Meire. Jô e Iris, querem falar alguma coisa sobre o assunto que a gente entrou aqui?
Tô só aprendendo aí, viu, Hernani? Muita coisa boa. Obrigada. Obrigado. Aqui tá tranquilo, tá? Tô aprendendo também. Eu queria, então, entrar no assunto aqui. Eles tinham falado já, né, para os judeus, e depois foram convidados a falar no próximo sábado. Aí fala assim no versículo 42. Ao saírem, eles rogaram-lhes fossem faladas essas palavras no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos adoradores prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a permanecerem na graça de Deus. E depois fala que toda a cidade aqui, no sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, assim como todos os apóstolos, eles sabiam que eles iam encontrar muitas dificuldades nessa trajetória de divulgação da Boa Nova. E mesmo assim, eles não tinham medo, eles tinham uma coragem absurda. O que faz esses apóstolos, esses discípulos, terem uma coragem tão grande e às vezes nós, para fazer um simples movimento de ação no bem, não conseguimos? Qual a diferença? Qual a motivação para isso? O que vocês... Não teria a ver com aquilo que você falou naquela aula passada? Essa pleiade que cercava eles? Essa pleiade que se parece que, ao mesmo tempo que protegia, era a que incentivava, a que intuía. Legal. Você lembra? Lembro que a gente falou sobre o Espírito Santo, né? Isso. Os Espíritos Santos, né? Eu acho que tem assim, essa... É quase que... Não vamos falar com ele sobre o natural, porque não é natural. Que a bondade de Deus para com eles, ter essa pleiade envolvendo eles, seria um fator muito preponderante para eles continuarem nessa caminhada. Eu acho que inconscientemente ou conscientemente eles sabiam disso. Esse suporte. Então, Eu acredito que eles, assim, beberam da fonte mais pura do Cristo, porque ali fazia pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado, né? Então, imaginemos ainda o quanto que o Cristo não estava próximo deles também, né? Porque dentro de pouco tempo cresceu muito o movimento cristão, né? Havia também essa pleiade de espíritos, né, do Senhor, que estavam ali auxiliando todos, mas também eu acho assim que a vibração do Cristo ainda era muito viva para eles, no coração deles, muito presente, muito mesmo, né? Os cristãos do primeiro século, até do segundo século, tinha essa vibração, essa energia, essa força, essa coragem, né, de enfrentar as feras, de fazer tudo, né, em nome de Jesus Cristo. Com o tempo, isso foi, né, se passando, né, até o livro do Evangelho fala, aí as trevas, a luz veio, clareou o mundo, mas depois as trevas começaram a ganhar novamente o poder, né, porque foi totalmente deturpada a mensagem de Jesus, né, quando a religião cristã foi institucionalizada pela Igreja de Roma. Mas eu penso também que essa força que vinha deles era desse projeto divino, né, para toda a humanidade, que persiste até hoje, esse projeto de Deus para todos nós, né, da Terra ser um mundo regenerado, mas também eu acho que ali a vibração de Jesus era muito forte ainda, no coração daquele povo. Então, com certeza, né? Com certeza havia e ainda há uma pleiade de espíritos bondosos que cuida do bem, né? Que guia o bem e aproveita todas as ferramentas que existem, né? Inclusive a gente, no momento em que a gente se dispõe a ser boas ferramentas, né? E quando não tem ferramenta, também eles usam que tem. Mas tem hora que não dá para usar, Esse que é o problema. Então, você pega, por exemplo, o próprio Saulo, antes de virar Paulo, não era ferramenta, né? E é a mesma pessoa, né? Então, é uma coisa assim... para você alcançar e sintonizar, para você plugar, né,
com essa ajuda, com esse impulso positivo que você falou, e eu creio que seja muito forte, muito real, né? Depende das escolhas interiores. Então, eu estou lendo um livro que eu já falei aqui no grupo algumas vezes, né? Chama Testemunhos do Chico Xavier. Foi a Sueli Caldas Schubert que escreveu. Escreveu assim, ela organizou, porque o livro é sobre cartas que o Chico trocou com o Vantuil de Freitas, que era o presidente da FEB, quando ele começou a lançar os livros dele. E aí é interessante, a gente vê hoje, é muito fácil para a gente, num grupo aqui, falar das obras de André Luiz. A gente sabe que tem gente que rejeita ainda, tem gente que questiona, mas a maioria das pessoas ama a obra do Chico e respeita muito. Fala ao coração, pelo menos da maioria das pessoas que eu conheço. Mas quando ele lançou, foi mais ou menos do jeito aí dos cristãos. Os caras foram para cima dele do Vantuil, com unhas e dentes. O negócio não foi fácil, não. Vocês falando de década de 40, 50? É, na década de 40. Eles começaram Tem uma parte lá que o Chico conta que o cara chegou a falar para ele, olha, já tá bom, pendura a chuteira aí da mediunidade, porque você já está começando a degringolar. Pensa assim, o que a gente conhece do Chico, ouvir isso. E o que tinha de invejosos, até já tocando no tema que você deve entrar aí daqui a pouco, invejosos, idólatras, fanáticos, crucificando o Chico e tentando impedir a propagação do livro espírita, né, das obras que ele estava trazendo. Eu pergunto trazer que a gente está estudando aqui nos grupos mediúnicos do Luz e Amor. Esse mês foi o capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E a gente sabe que lá a irmã Celina, que está naquele livro, é o Chico. Só que eles dão uma disfarçada lá, colocam outras características e tal. E aí os benfeitores, eles vão lá e começam a descrever por que a irmã Celina consegue ser uma boa médium, mas os riscos que ainda tinha para ela, mesmo ela sendo boa médium. E aí eles falam assim, que até o último dia da vida dela ainda podia escorregar, porque ainda os débitos que ela carregava, vai falando, os riscos da vaidade e tudo mais. Então, tem muito mérito neles também, né, nos apóstolos, no salmo da vida, por ter conseguido manter diante de tanta... Hoje a gente tem síndrome do pânico, a gente tem crise de ansiedade de diversas descrições, graus descritivos, não sei o quê. Agora, qual seria a síndrome do pânico que o Paulo não poderia ter tido pelo medo que ele foi exposto tantas vezes? Dormir na caverna, ser apedrejado, até quase a morte, depois dar um jeito de fugir ele dentro de um cesto, para não falar de números, e ele mantinha a decisão. Então, é a escolha dele, né, de manter a decisão. E assim como a gente tem essa escolha também, diante das nossas provações, do tamanho que a nossa vida traz para a gente. Né? Então, é aí que eu vejo dessa forma, né? Com certeza eles estavam muito amparados, mas eles estavam conectados pelas escolhas vibrantes que eles faziam. Porque se não houver uma restrição, por mais que Deus tenha um projeto, a Meire falou de projeto, o projeto não pode seguir se você não der abertura. Mas, assim, a Meire falou uma coisa muito interessante, que eles beberam da mais pura energia do Cristo naquele momento. Então, imagina nós aqui, hoje está um dia meio friozinho, e nós estamos a mais ou menos 2 metros daquela lâmpada ali, nós estamos sentindo a radiação da claridade e um pouquinho do calor. Se a gente subir mais 1 metro, nós vamos sentir mais, porque a gente está mais perto. É isso. E se nós subirmos e ficar grudado, nós vamos sentir uma luminosidade grande, um calor muito grande. Era isso que acontecia com aqueles cristãos. Eles estavam muito próximos, muito elevados. E a gente acha que esse suporte, ele aconteceu só naquela época. Não, mas ele acontece agora. Mas é que nós estamos distantes da fonte. Mas é isso que eu ia falar também, para completar, que eu disse, né?
Por exemplo, a gente tem o Valdo Vieira. Vou usar o nome dele, que ele esteja bem no plano espiritual, a gente torce, porque ele deixou também contribuições incríveis nas obras que ele ajudou a psicografar. Mas veja que ele desistiu, né? Ele bebeu da mesma fonte do Chico, ele conviveu com o Chico, ele psicografou com o Chico, com a Marlene Nobre, um monte de gente, um monte de espíritos, ele conectou com tudo isso. E eu tive a curiosidade de ver um dia, eu até parei, ele falando que tudo do Chico lá era tudo fajuto. Eu falei, mas o que leva uma pessoa dessa a mentir dessa forma, né? Porque eu acredito mais no Chico do que nele, pelas obras, pelo testemunho de vida e tudo. E que leva uma pessoa agora a falar isso, a afirmar isso, depois de tudo que ela viveu, né? E aí eu olho para mim e falo assim, cara, se esse irmão nosso não deu conta de tudo que ele teve, imagina eu. Né? Contato direto com o Emmanuel, né, Ramon? Com todos, né? Ele psicografou todo mundo ali. Todos, né? Todo mundo. E não só isso, conviveu com o Chico, né? Conviveu com o Chico, Perto mesmo. Então, eu olho e falo assim, cara, para a gente sair de uma conexão e para outra e não dar conta de voltar mais. Mas o Emmanuel falou para o Chico que ele ia desertar, né? Ah, é? Tinha avisado o Chico. Porque existia, assim, por trás também um conluio, assim, como a gente sabe que a vontade da gente, ela está acima de qualquer coisa, né? A gente sabe a sintonia. Mas houve também implantou uma mulher na vida dele para desvirtuar ele realmente da missão dele. Ah, eu não sabia. Não sabia. Interessante. E foi numa viagem, né? Uma viagem, isso. Muito interessante essa passagem. Pois é. Sirva de exemplo para todos nós, né? Porque ninguém está incólume de nada, né? No tempo, a hora que a gente escolhe é tão bacana, cara. A gente se sente, até nós que não temos esse holofote, essa fama, a gente sente, né? Às vezes é até visível. Pois é. É visível isso. O que te cerca, o que passa a te cercar. Isso. Companhias, conversas, atitudes, você é tomado por uma certa, eu vou ser bem incisivo aqui, uma certa proteção. Coisas que aconteciam corriqueiramente, que às vezes eu tinha muita mania de brigar no trânsito, me irritava no trânsito. Hoje, praticamente, eu não tomo uma fechada no trânsito. Olha só. Eu não tomo uma fechada no trânsito. E eu vou falar para vocês, eu não tomo uma fechada no trânsito, eu não bato boca em trânsito, tem 3 anos, ou mais. E é fato que eu posso datar isso, porque foi um momento bem único da minha vida, que eu posso que tem um divisor de águas. E eu percebi isso. É daquilo que essas coisas te cercam. É a lei de atração, né? Esse nível frequencial que você passa a trabalhar é diferente. André, é verdade. Eu também tenho experiência do trânsito, sabia? Eu tenho também. É o mais aguçado para a gente que está na rua. Cara, eu ando muito, viajo muito. E é impressionante. Eu viajo sozinho, não acontece nada. Eu ando, às vezes, 900 quilômetros. Nada. Muito raro. Isso acontece, assim, eu breco. Sim. Nada. Aí, às vezes, eu estou com pessoas comigo no carro. Eu até tenho que tomar cuidado, porque eu começo a ficar nervoso. Porque eu já me acostumei a não dar bola. Sim. Só que aí as pessoas que estão comigo no carro começam, nossa, isso que esse cara fez. Aí já começa. Você vai virar a minha esposa. Aí eu tenho que controlar ela. Aí eu falo assim, gente, dá vontade de falar, às vezes eu dou um jeitinho de falar, porque as pessoas não têm a mesma crença da gente. Mas eu falo, não aconteceu nada, a gente breca, eu desvio aqui pelo acostamento, tá tudo devagarzinho, tá tudo certo. Parece que a gente é trouxa. Se eu sou penso, mas é um trouxa. E é legal, cara, isso é verdade, eu percebo isso, eu não passo um aperto. Aí várias pessoas que conversam comigo, eu tô falando isso, pode até ser que eu desencarne no trânsito, não tô livre. Não. Mas que é fato, é que diminui muito a incidência. Nossa, eu também tenho a mesma experiência de você. Eu não sei o que apertar o bichinho há muito tempo. Eu lido também com balcão, eu atendo cliente em balcão, e assim, antes eu me indispunha muito com o cliente, porque o que eu faço ele dá para assim, dispor, se você quiser, 15, 20 vezes por dia.
E eu não tenho esse meu sócio. Não deixa. Peraí, Deixa comigo. eu vou atender. Eu vou atendo. Ele prefere. Hoje é só eu atendo. Tá Eu certo. consigo burlar, sabe aquela matada no peito que você dá assim, amortece a bola, desce ela, a pessoa passa a te tratar diferente também. Com certeza. Quando você não entra naquela vibração, quando você não está dentro daquela frequência dela, o cara fala assim, aqui não vai adiantar. E eu acho que essa harmonização. Você sabe que tem tudo a ver com o que a gente está falando, isso aí, mas sim mesmo, porque a gente acha que coragem é bravura. Sim. Eu vou pedir para você ler isso aqui, então vai. Nem é texto de ninguém, tá, gente? Eu estava fazendo umas pesquisas aí sobre coragem, né? Definir coragem mesmo. Aí eu achei isso aqui interessante. Vou ler aqui só. Pra vocês verem que interessante. Coragem, Paulo de Barnabé. Embora muitos entendam coragem como intrepidez, ousadia, bravura, o cristão sabe que a verdadeira coragem é a de exemplificação do bem e do amor em quaisquer circunstâncias. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas é aquele que mais ame, até mesmo os seus adversários. Coragem é firmeza, energia, frente aos problemas que nos desafiam. E como maiores problemas para o cristão se encontram sempre no campo do espírito, tenhamos sempre a coragem de enfrentar dificuldades do caminho com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Coragem, sim, para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer aos que nos dizem, e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. Coragem é exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia, defender o irmão ausente quando vítima da injúria, praticar a caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo, trabalhar quando as forças se façam diminuídas. Enfim, coragem de viver o cristianismo a cada instante, para a libertação nossa dos que nos cercam. O Espírito, como conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da infinita misericórdia de Deus, é alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida, exemplificando serenidade e confiança, mesmo nas horas de adversidade. Busquemos o verdadeiro sentido da vida física na Terra, e jamais nos faltará a coragem de vivê-la com amor, trabalho, desprendimento, estudo e edificação, para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade, se encaminhe para o plano de regeneração a que todos nos destinamos. Lindo. Qual que é o nome da mensagem? Então, não é mensagem, Meire, isso aqui eu estava pesquisando na internet, pensei que é o versículo. Ah, tá o versículo. Eu 13. estava pesquisando na internet sobre coragem, eu falei assim, eu queria ter um ponto de vista de uma coragem que não fosse numa mensagem, mas que também fosse escrita. Aí eu vi num site espírita, mas não fala quem escreveu. Fonte. Aham. Mas eu acho que Põe isso no grupo. Põe no grupo pra gente, é muito bonito. Isso, lindo demais. Eu fui dar uma frutinha para Clarinha aqui e eu não ouvi você falar. tá. Mas é que a gente estava falando aqui, pensa bem, Ramon, você está no carro com 4 pessoas e leva uma fechada. A expectativa de algumas pessoas seria que você dá uma buzinada e tal. E você não faz. É muito mais corajoso, cara. É muito mais corajoso. Você quer ver para ficar bom? Fica bom mesmo na hora que você consegue coragem, ainda fazer uma oração para a pessoa. Abençoar. Só abençoa. Só, perfeito. Deus te abençoe, te proteja daqui para frente. E pronto. Cara, é fogo. Deus. Vai anos de trabalho nesse hábito, mas dá para fazer. Aí já está falando que é a frase de Jesus, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? É um ensinamento. Quero deixar bem claro aqui que a Jo, o Iris, qualquer pessoa que quiser, o Antônio, quiser falar, é só abrir o microfone e falar, viu? Ou levantar a mão também, da forma que vocês preferirem. Ok, obrigada. Tá, Joana? Pessoal, eu queria então dar seguimento. No versículo 45,
fala assim, ó. Assim que Paulo acabou de falar as palavras, diz que os judeus, vendo as turbas se encheram de inveja e contestaram as coisas faladas por Paulo, blasfemando. Então, assim, olha que interessante, né? É tudo uma ligação que a gente estava falando. Paulo e Barnabé tomam aquela coragem, né? Amparados pela espiritualidade, cheios da vontade de que eram portadores também, né, de fazer acontecer a Boa Nova. E, de repente, os judeus, que eram aqueles que estavam... Os judeus, que eram aqueles que esperavam a vinda do Messias, eles recebem toda aquela mensagem e eles colocam Paulo para correr, se movem de inveja, né, de blasfêmia. O que vocês entendem? Por que a pessoa se fecha tanto assim quando vem algo do alto, né, tão belo, com tanta substância? Eles que precisavam daquela mensagem, que esperavam aquele Salvador, estavam com a oportunidade nas mãos de aceitar, era falar sim, e muitos não fizeram. Por que a gente deixa passar essas oportunidades? Por que eles deixaram também, que a gente deixa, né, trazendo passado e presente? Eu tenho comigo que a modificação interna é muito pesada, né? A pessoa que está acostumada com um tipo de vivência, até para nós, quando a gente fala que é difícil ser espírita, é difícil, é muito difícil, porque você tem a consciência de que tudo é refletido e de que tudo está sendo realmente anotado ali no caderno, ali, o que vai passar no seu telão lá na hora. Então, a modificação, até mesmo para eles, essa mudança é muito pesada, né? Eu acho que a pessoa tem várias pessoas aí que eu conheço, que eram médiums aqui em Franca, bem conhecidos. Eu não vou citar nomes, mas assim, amigo do meu pai, porque meu pai vivia sempre nesse meio espírita. Com o Celso Toledo, ia muito lá na fazenda do Celso Toledo. Ele tem primos, eu tenho primos que, assim, eu não vou citar nem a creche que mas são pessoas que receberam até um dom muito forte de mediunidade e abandonaram tudo, por incrível que pareça, depois assim, que a pessoa já estava com 40 anos de mediunidade. Então, é pesado você se manter nisso. E eu acredito que nessa época aí, seria mais ainda. Mesmo você tendo recebido isso, ou tá tendo acesso a esse tipo de informação, era bem pesado. Aceitar isso? Aceitar. A mudança ela é muito brusca. Um comportamento de vida, às vezes desregrado que você vivia, ou às vezes de crença que você era tomado, você receber isso e tomar. E eu acredito que seria muito difícil, sem condenar e sem julgar. Eu andei estudando esse tempo atrás aí, e existe um período entre o último profeta, que foi Malaquias, e até a chegada de João Batista, que eles chamam de período intertestamental, que o povo judeu não foi conduzido por nenhum profeta. Eles sempre foram conduzidos na história do povo hebreu inteira por profetas. Mas quando Malaquias morre 450 anos antes de Cristo, apesar das profecias de Daniel, de Isaías, de Jeremias, sobre a vinda do Cristo, eles ficaram sem um profeta para conduzir eles. O que aconteceu? A sociedade foi se adaptando, formando grupos que pensavam de uma forma, que pensavam de outra, aí eram fariseus, judeus, saduceus, zelota, aí tinha os escribas, aí tinha os herodianos, e foi fazendo aquela diversificação muito grande. Uns aguardavam o Messias de um jeito, outros aguardavam de outro jeito, uns achavam que era pela linhagem de Davi, outros achavam que era de linhagem sacerdotal de Levi, outros achavam que não vinha Messias nenhum, uns achavam que ia vir tipo um Messias bélico, que ia vir com um grupo de pessoas a espada, com a espada e vencer os romanos que estavam
tomando o território deles e libertar o povo. E então tinha essa diversidade de conhecimento. Então, quando Paulo chega, né, a gente já traz para cá, trazendo um Cristo amor, um Cristo que nasceu na Galileia, em Nazaré, de repente, aquele judeu específico, aquela sociedade ali, eles tinham um outro conceito do Messias que ia vir. Então, ele bateu muito de frente com os conceitos deles. Então, pode ter acontecido isso, o conceito ser diferente do que eles imaginavam, ou pode ser essa questão da inveja. Nossa, mas esse cara está trazendo esse Messias assim, que fez tudo isso, e falaram, não, o certo é Moisés, e ficaram com aquela inveja, e nada deu certo. Então, é muito complicado a gente pegar o contexto que aconteceu lá e a gente entender hoje, né? Ainda mais se trouxer na particularidade de cada um. O que vocês acham? O André falou uma coisa agora que eu lembrei tanto da minha mãe. A minha mãe, ela era uma pessoa assim, tinha muita sapiência, muita experiência de vida. Ela falava que a coisa mais difícil que tinha era ser espírita. Ela falava isso. Aí, inclusive, ela tinha, assim, muita sensibilidade, mas ela optou por ser católica, né? Ela desencarnou sendo católica porque ela falou assim que era uma religião mais leve, que ela conseguia dar conta. Mas do espiritismo ela não deu conta. Então, ela falava isso. E realmente é uma transformação visceral que a gente tem que fazer na nossa vida, de conceitos, né, de maneira de pensar a vida. A imortalidade da alma nos projeta para muito longe, né, quando a gente entende que a vida continua, né, que aqui é apenas uma passagem, apenas uma experiência a mais. E a questão dos judeus não aceitar a mensagem, ali havia uma rigidez muito grande, tanto comportamental quanto mental do povo, né? Era somente Moisés, Abraão, né, os profetas. Então, assim, eles não aceitaram. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem que lá em Jerusalém tem o bairro dos cristãos, tem o bairro dos judeus, dos muçulmanos. Alguns convivem até bem com esse pensamento, mas muitos ali aguardam a chegada do Messias até hoje, né? Eles não acreditam que Jesus era o Messias, né? Que Paulo vem mostrar, né, que Jesus era o Messias esperado. Então, essa questão de ficar 400 anos sem, a Amélia Rodrigues fala que foi um silêncio celeste, porque sempre vinham mensagens do céu para eles através dos profetas. Então, quando começam as invasões, né, que começa aquela miscigenação com os gentios, é onde que vai mudando esses comportamentos. Mas sempre tinha algum profeta para levantar aquele povo. Mas quando fica esses 400 anos nesse silêncio celeste, é onde que surgem as seitas religiosas, né? Porque eles não aceitavam ficar sem aquela conexão. Por um lado, é um povo que tem muita fé, é um povo que, né, que o Emmanuel fala, né, que aqueles 40 anos no deserto foi para fortalecer a fé no Deus único. Mas, por outro lado, há também uma rigidez de pensamento, né? Que somente Moisés que é aquele que eles acreditam, né? E tem muitas divergências religiosas, né? Entre muçulmanos, judeus, que a gente não entende muito porque a gente não vive a cultura deles. Mas, por um lado, a gente pensa também que todos nós temos um pouquinho de judeu também, quando questão de mudança, né? Muito difícil mudar, é muito difícil a gente mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento, porque isso é algo muito subjetivo, é de cada um, né? Cada um tem seu foro íntimo. Mas eu penso assim, que a religião veio para nos transformar, né? E quando a gente consegue ter essa visão renovadora, isso nos faz um bem danado, né? Nos projeta para muito longe, né? Esse Deus que ama, que cuida, esse Jesus que vem amparar, que está sempre do nosso lado, eu acho que a gente só tem a ganhar mesmo. Legal. Antônio, você levantou a mão? E aproveitando o que o Hernani falou, que ficou um grande espaço sem profetas, e que o povo estava acostumado, porque os profetas avisavam, davam mensagem, faziam alertas, né? E também o que a Meire disse,
essas mensagens continuam hoje de uma forma bem intensa, através da doutrina espírita. Vocês se lembram que Jesus falou, eu rogarei ao Pai para enviar um outro Consolador, que ficará para sempre convosco? E nós, no nosso nível evolutivo, os espíritos de terceira ordem, né? Nós temos que ser constantemente alertados. Isso é muito bom, né? Quantas mensagens, quantos livros. Às vezes a gente até critica, né? Fala que tem livro demais, mas, olha, gente, nós precisamos disso, viu? É lógico que a gente deve escolher livros que falam conforme os fundamentos de Kardec. Mas não só também, né? O próprio Kardec falava que a gente tinha que ler os contrários também. Mas nós precisamos disso, não é mesmo? Então, vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vivo muito esse conflito. Você pega um conteúdo mediúnico, aí você fala, isso aqui será que está certo, isso aqui está errado? Será que está de acordo com o Kardec ou será que não está? Será que tem alguma coisa aqui nas entrelinhas que eu não estou vendo, que é de um Espírito Santo sabe? E aí eu entendo que os judeus passaram mais ou menos por isso também, porque eles conviviam com quem eles chamavam de pagãos, eram politeístas. E principalmente os gregos, lá tinha os sofistas, que conseguiam, através da palavra, trazer uma mentira fantasiada de verdade com uma habilidade muito grande. Então eu fico pensando, né, que talvez esse conflito que eu vivo hoje, inclusive explicado por um dos textos que nós lemos aqui na antepenúltima reunião, lembra? Que aquela senhora trouxe o testemunho, no final o pessoal foi unindo, falando que era um espírito mistificador. A senhora estava falando como é que a vida dela no plano espiritual se desenrolou, totalmente diferente do esperado para ela e para os demais. E aí o pessoal ainda classificou como sendo de um espírito mistificador, por exemplo. Então, esse conflito, às vezes eu penso que era um pouco parecido, só que tem um detalhe. O Cristo estava presente, né? Então, se você tem dúvida do conteúdo, não tinha como você não olhar para a moralidade do Cristo, para o amor do Cristo. Tinha como você não sentir, não era nem só ler, ouvir, era sentir, né, a presença amável dele. Aí eu acho que é mais complicado, né? Porque às vezes a gente pode se embananar na intelectualidade, mas quando você vai para o lado do sentimento, é mais complicado. Na moral mesmo. Não tem como esconder, né? E aí é aí que eu acho que talvez... Aí eu não consigo entender os judeus daquela época, né? Mas eu também não consigo sair muito desse conflito, não. Vira e mexe, eu estou debatendo com ideias. Eu estou tendo contato, e pensando, e repensando. Mas aqueles judeus ali que fala que eles ficaram com inveja. Tá bom, Ficaram com inveja. tem esse lado da inveja também. Falaram que eles ficaram com inveja. E o que leva a pessoa a ter uma inveja? Que vocês já pararam para prestar atenção? Inveja é reação. Olha que interessante. Você quer aquilo. Quer ser igual, né? Você quer ser igual. Olha esse texto aqui, é um texto pequenininho, ele é uma historinha. Certa vez um homem extremamente invejoso de seu vizinho recebeu a visita de uma fada, que lhe ofereceu a chance de realizar um desejo. Você pode pedir o que quiser, desde que seu vizinho receba o mesmo em dobro, sentenciou. O invejoso respondeu, então queria que ela, a fada, né, lhe arrancasse um olho dele. Olha. Moral da história. O prazer de ver o outro se prejudicar prevaleceu sobre qualquer vontade.
É por meio dessa fábula que a psicanalista austríaca, né, aí fala o nome dela aqui, Melanie Klein, definiu na sua obra Inveja e Gratidão, um dos principais estudos já feitos sobre o tema, o comportamento de quem vive intensamente esse sentimento. Então, o invejoso, na verdade, ele quer que a outra pessoa se dê mal. Olha para você ver, quando ele coloca aqui inveja, né, que estiveram em inveja, não é só por causa do conteúdo que ele trazia, mas eles queriam que o que Paulo estava trazendo não se desse bem, que fosse por água abaixo. Que cai em contradição a todo momento. Né? Isso. Então, a inveja é algo muito pesado, gente, se você for pegar por esse aspecto aqui, né? Vou falar para vocês, a inveja é um treco, eu procuro me analisar bastante, porque tem hora que eu vejo que eu estou com inveja e eu não percebi. Mas a hora que eu percebo a inveja, que eu encaro ela, eu falo assim, não, você está com inveja mesmo na mão, né? Aí eu vejo que, sabe qual que é o problema? É eu olhar para o que o outro consegue fazer e eu sei que eu não vou dar conta. Eu não tenho capacidade para aquilo. Não faz parte da caixinha de ferramentas que eu trouxe. Às vezes nem a caixinha de experiências que eu tenho que viver, às vezes. Não estou falando que a gente tem que desistir, mas tem hora que a gente percebe, fala assim, não, esse cara tem uma genialidade, ou no meu cérebro não está nesse ponto ainda, eu não vou conseguir, né? E aí, cara, aí que pega, velho, porque você fica, eu fico descontrolado. Mas é um autoconhecimento de limitação também. Né? Você tem que entender, a gente tem que entender isso, porque nós somos cometidos por isso. Isso é natural, entendeu? Você olhar e falar assim, não, ele está prosperando e você quer prosperar também. Às vezes não há necessidade de ser igual, mas se está dentro do mesmo segmento, você fala, peraí, o que ele está fazendo diferente? Não, eu não consigo. E isso é conflitante dentro da gente. E aí você pega esses judeus aí, os sacerdotes aí dessa sinagoga aí, acostumado a chegar lá todo sábado, doutores da lei, expondo de forma sábia, respeitosa, todo mundo venerando e aplaudindo. De repente chega um galileu que faz o treco de um jeito que eles nem estão entendendo, mas é maravilhoso. E que penetra muito mais a fundo. E aí eles vão falar assim, né? Eu não vou dar conta de fazer isso aí desse jeito, não. Não dou conta nem de entender o que ele está falando. Né? Mesmo porque ia discorrer do que eles já pegavam, né? Por isso que eles não iam conseguir. Outra insegurança, né? Ia sair totalmente fora. E aí você vê a humildade onde quebraria ele. Se tivesse a humildade da aceitação, o quanto que tudo mudaria. Você dá aquele primeiro passo para a sua reconstrução. Mas foi o que o Ramon disse. Toda aquela estrutura cairia por terra. Então é melhor você desejar que tudo que ele está trazendo ali não dê certo, que vá por água abaixo, do que você falar, não, realmente, está trazendo a boa nova, é esse que é o Messias, a partir de agora eu estou mudando. Alguns fizeram isso. E tiveram uma retaliação muito grande, né? Uma perseguição, depois vai falar de perseguição. E isso está linkado com o que a gente acabou de estudar agora mesmo, coragem, né? Então, coragem, humildade e não ter inveja. Olha o que é subir. Yitzhak Rabin morreu por causa disso, né? Lá. Quem? Yitzhak Rabin, primeiro-ministro, aquele que estava selando a paz com os muçulmanos, Eu não sei. um extremista. Eu lembro dele. Lembra? O extremista foi lá, mas era o conciliador. Né? Aquele conciliador que ele estava quase traçando ali um tratado de não belicoso, até mesmo de paz mesmo com a comunidade muçulmana, e o extremista judeu mesmo que matou ele. Olha assassinou ele, cometeu um atentado contra ele. Quer dizer, essa vontade essa inveja de às vezes, não pode sair dali, não pode sair dessa pessoa. A inveja mesmo estava enraizada mesmo no cara. Ele não queria, ele não foi o propagador, ou o cara que ele tinha como o cara, ó, esse cara que devia fazer o acordo, não, mas foi o cara do outro partido que fez. Quer dizer,
Eu acho que Tem a ver com inveja mesmo. Eu acho que é por isso que o Kardec fala que ele, se tivesse duas pessoas debatendo, ele ficava do lado de quem tem mais caridade. Porque, normalmente, quem não está permeado pela caridade está envolvido por esses sentimentos, né? De inveja, dos seus interesses pessoais, seja quais sejam. Às vezes ele tem até razão no momento, né? É isso que o Kardec fala, né? Mas é melhor ficar com quem tem caridade, né? É porque ele, o que tem caridade, facilmente, se ele estiver em erro, você consegue ajudá-lo. Mas o outro você não consegue. Ele está fechado. Né? E aí eu sempre reflito nisso, falo assim, quando é que eu estou ocupando o papel do que não tem? Quando alguém chega para mim com alguma ideia, com alguma conversa, algum assunto, né? Quando é que eu estou sendo isso? Até que o Chico falava, eu perguntava para ele, mas Chico, eu não tenho que falar a verdade? Ele falou assim, você tem que falar a verdade, você tem que diluir ela em 1 grama de verdade e 1 litro de amor. Né? Legal. Eu fiquei com isso na cabeça. Há muitos anos que eu estou pensando. Porque enquanto eu não estiver conseguindo diluir qualquer verdade que eu queira achar, que eu tenho condição de defender, enquanto eu não estiver conseguindo falar isso com sentimentos de amor, que o que vai valer mesmo é o que eu estou sentindo, o que vai inspirar minhas palavras, minha postura, a minha argumentação, e até mesmo a capacidade de discernir que o silêncio vai ser melhor, vai ser o amor. E aí? Né? Como é que a gente faz isso com o coração turbinado de inveja? Né? Complicado. Assim, também, não é falando isso para pegar o silício, ficar se maltratando, não. Também já passei dessa fase, graças a Deus. Eu olho assim e falo, dou aquela risada, falar, e a inveja de novo, né? A irmã inveja de novo. Vamos conversar com ela, vamos dialogar com ela nos próximos dias, meses, né? E até a coisa andar. Né? Mas Que bom, é o aprimoramento do autoconhecimento mesmo, né? Ele... Sabe, não tem jeito de você se aprimorar sem isso. Não. É primeiramente reconhecer. O reconhecimento é o princípio. Por isso precisa de humildade, porque se a gente não tiver humildade, você não vai nem ter coragem de olhar para você e falar assim, tá feio a coisa. Você vai tentar mascarar, né? Até o si seu sentimento, você vai mascarar o sentimento. Fala, não, eu estou fazendo isso porque realmente ali, o que ele pode fazer, ele pode ser bom, mas pode prejudicar alguém. Quer dizer, não, é inveja. É inveja. E a doutrina espírita, ela tem tanta contribuição para dar, cara, sobre isso, né? Eu estava pesquisando umas coisas sobre a inveja, E a doutrina espírita está a todo momento nos mostrando essa questão da gente tomar um cuidado, né? Para não ser o que a gente não é, para não se colocar acima do próximo. Então, a questão do orar e vigiar também. Tá bom, pode ler para a gente? Claro. A gente já faz uma reflexão, queria que o pessoal depois prestasse atenção para a gente conversar sobre isso. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Interessante. Olha só. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, um imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política.
Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Está no livro Fonte Viva. É isso aí. Falar o quê, né? Você que selecionou? Eu joguei. Foi aleatório? Aleatório, sim, eu joguei lá, né? Queria sobre inveja. Aí veio algumas, aí eu dei uma lida. Cara, é tão bacana que se a gente pega do início da reunião até agora, a gente foi tecendo sem perceber um raciocínio que vai se encaixando didaticamente, até combinar aqui. Vocês conseguem ver isso? É tão legal, né? Bacana. Eu vejo assim, quanto a gente tem que tomar um cuidado muito grande, cara, para não cair nessas armadilhas. Já vi tanto comentário, e já fiz também. Às vezes você vê uma pessoa prosperar, e a pessoa rala, fala, tá roubando. A pessoa, fiquei sabendo, fulano me falou que tá fazendo tal coisa ilegal, né, contrabandeando e tal. Cara, o que a gente tem a ver com isso? Né? Esse é só um dos exemplos, né? Existem vários exemplos. E a gente não tem certeza de nada, porque às vezes a gente fica dando recibo que a gente pegou Fomentando, pronto. né? Você fomenta aquela verdade já, né? Então fala aqui da contaminação, né? Guardamos cuidado, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Cara, temos que ter um cuidado muito grande com a inveja. E o tanto que a Com gente é ciúme. bombardeado no dia a dia com isso? Pelas pessoas que não têm tanto entendimento e que tem a naturalidade. Nós estamos numa cidade muito provinciana, que é Franca, né? É complicado nesse quesito. É bem assim. Desde da inveja. Parece que todo mundo que cresceu junto, até costumo falar, antigamente, hoje não mais, mas antigamente as pessoas conheciam as outras aqui em Franca. Você conhece fulano? Eu falei, qual fulano? O filho desse clã, lá, não sei o que lá. Não, qual que é? Não, ele tem um cadete verde. Sei quem que é. Quer dizer, você associava o bem da pessoa à pessoa. Você não conhecia a família, você não conhecia nada, mas você conhecia o bem. Então, isso tem a ver com o que você tem, às vezes, de admiração, ou cerca no seu olhar a vida daquela pessoa. É engraçado se você pegar... isso aqui em Franca é uma coisa muito comum, isso. Como essa cidade cresceu, ainda é comum. Mas a cidade, assim, parece que ela é um pouco atrasada nesse quesito. Se você já parte para uma cidade igual Ribeirão Preto, Campinas, em BH, onde eu morei também, as pessoas, cara, você está passando assim, só às vezes se for do seu círculo mesmo de amigos, mas aqui não, porque você sabia tudo que um estava fazendo, que o outro estava fazendo. Bem... E aqui em Franca nós ainda somos muito cercados por isso.
Outra questão que eu vejo também é a gente generalizar as coisas. Então, se a pessoa é político, é ladrão. Sim. Se a pessoa é um cargo alto público lá, não, teve favorecimento, foi colocado lá dentro. Ah, não, porque aquilo lá o pai dele era isso, era aquilo. E a gente não tem certeza, e mesmo que tivesse, que não é da nossa conta. E aqui vai falar do silêncio, eu achei muito interessante. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura do que dispõe. Então, se a gente ainda está tendo esses pensamentos, esse tipo de conduta, cara, está deixando bem claro que a nossa visão aqui ainda está muito escura. Porque aquele que tem ainda, né? aquele que tem uma visão clara, ele já sabe silenciar, ele já sabe reverter esse tipo de assunto, de pensamento. É uma vigilância constante, né? Com certeza. E aí, amigos, o que vocês falam da inveja? Isso responde vocês também, ou são nós três aqui que estamos aqui na Luz e Amor? Às vezes eu acho que a inveja é justamente assim, a pessoa ter vontade de estar no lugar do outro, mas na hora que você fala para ele passar pelo que o outro passou, já acaba a inveja na hora, às vezes. Então, a pessoa quer entrar sem sacrifício, né? Isso aí Esse o problema justamente. Isso, ao invés de acabar rapidinho, né? Só contar a história. Acaba. Conta que faz, aí camada acaba a inveja na hora. Isso aí. Uma vez eu estava numa fila do INSS para ser atendido, né? Esperando a consulta médica, e apareceu um cadeirante lá e passou na frente o cadeirante. Aí teve uma mulher que falou: isso é um absurdo, a gente está aqui esperando, cadeirante chega, passa ele na frente. Aí tinha um senhor bem assim, interessante, sabe? Eu acho mais em forma de piada. Falou: o certo era todo mundo ser cadeirante, né? Que ninguém passava na frente. Ninguém quis ser, né, eles? Aí ninguém quis, né? Ficou todo mundo caladinho, sem graça. Gostei demais dessa. É verdade. E até mesmo nesse exemplo que eu trouxe meu, né? Dos conflitos de não saber o que é certo e o que é errado, né? É porque às vezes meu coração está muito contaminado, né? Então eu fico meio perdido, né? Então é uma coisa, impede de ver a pureza quando existe, a beleza quando existe, e aceita a maldade quando é maldade, porque ela ainda existe também dentro de mim. Então, interessante. Achei bem interessante mesmo. Mas eu estava ouvindo uma palestra da Ana Teresa Camasmi, ela estava falando isso, ela falou assim: gente, por que hoje a violência nos chama atenção, nos deixa impactados? É porque a gente, de alguma forma, já saiu dessa fase da violência em nossas vidas. Da primitividade. É um passo que nós já demos, por isso que a gente acha uma calamidade quando você vê a violência, né? E eu acho que tem a ver com isso, né? Então, quando a gente vê alguém rico e político, né? Qual que é a primeira coisa que vem, né, Hernani? Que você acabou de falar, né? Conseguiu dinheiro fácil de uma forma ilícita. Mas, por outro lado, se a gente já está com um sentimento bem calibradinho, cristão, você não sente esse rechaço e nem condena, você só pede, pelo amor de Deus, que não seja verdade isso, porque se for, o que ele tem de bom é a pior coisa da vida dele. Né? Então é a forma de interpretar. Entender, né, que aqui é um planeta penitenciário, né? Temos os enfermos e os criminosos. Então, o aprimoramento é... Que a gente seja enfermo muito melhor, né? Ou escola também. Que aprende junto, né?
É isso mesmo. Mas a doutrina espírita é muito bela, né? Quando ela vem nos mostrar sem rodeio qual a nossa verdadeira conduta perante tudo isso, né? Que com certeza nós transitamos nesse meio, né, da coragem. Às vezes nos falta coragem, da inveja, do ciúme, da maledicência. Como deve ser o nosso comportamento para melhorar essa situação em nós primeiro? É verdade. E se eu melhorar isso na minha casa, eu vou melhorar, consequentemente, da minha esposa, da minha filha, e elas vão melhorar no ambiente delas. Isso tudo vai tomando uma proporção grande. Contaminante. Hoje eu vi uma moça falando um negócio interessante sobre a reclamação, que tem a ver também com essas doenças espirituais que a gente tem. E ela fala o seguinte: faça um exercício de não reclamar durante 48 horas. Então, você vai pegar uma pulseira, qualquer pulseira que seja, um elástico, uma pulseira, qualquer coisa. E toda vez que você fizer uma reclamação, qualquer reclamação que seja, nossa, o tempo hoje está fechado, né? Você pega, tira essa pulseira e troca de pulso. Toda vez que você fizer, você vai trocando. Eu imaginei já. Não. Eu já enxerguei algo punitivo já. É verdade. Você falou do elástico. Puta que pariu. Vou atravessar o braço. Aquilo ali vai te dar um trabalho que ela fala que nós, seres humanos, temos essa mania de reclamar. Por mais que a pessoa seja mais tolerante que a outra, no geral, a gente reclama muito. E no final de 48 horas, a gente vai perceber que houve uma transição de um braço para o outro muito frequente. E que isso apenas nos atrasa no nosso crescimento espiritual. Que são coisas que a gente tem que abolir da nossa vida. Se acontece uma situação que você tem que observar, não tem jeito, pense numa forma de transpor ela, de ajudar que o outro transpõe. Mas você fazer comentário, que ele não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Então, tudo isso que nós estamos conversando, a doutrina espírita nos mostra, eles estão tendo a oportunidade de conhecer. Conhecimento é o primeiro momento. Agora você tem que colocar em prática. Assim mesmo. Exercício. Fiquei com vontade de fazer. Não, Da pulseira eu vou fazer. 48 horas. 48 horas. Gostei, acho que não vou tirar mais, não. Deixa ela me lembrar. Acabar com os cabelos. Tipo, gomina, acaba com tenta trocar, vai. E aí, Jô, o que você fala aí sobre essa... Ixi, depois que leram esse negócio dos impuros aí, foi mais impactante ainda, né? Mas, assim, tem uma coisa também, eu acho que, assim, a doutrina, né, que nos dá essa certeza da imortalidade, né, da chance da gente crescer um pouco cada vez, assim, por um lado, às vezes causa inveja também o nosso comportamento. Por exemplo, se a gente está sempre sorrindo, tentando ver o lado otimista das coisas, parece que isso incomoda também, né? Então, assim, a gente tem que, é igual vocês falaram, né? A gente tem que perseverar e sempre estar de olho, né? O que a gente está pensando, não se deixar, né? Influenciar, tá? Manter firme nesse caminho, né? Porque se a gente está sorrindo e parece que a gente não tem problema nenhum, né? Então, mas é bom também, né? Porque isso também, a alegria também contagia, né? Mas às vezes incomoda também. Pessoas que às vezes criticam, Teve uma vez, o Divaldo contou uma história que uma vez ele estava no aeroporto, é engraçado. E ele sempre tá, pessoa assim, ser tão semblante, né, sorrindo. Falou que chegou uma policial do aeroporto e falou para ele: por que você está sorrindo? Né? Você viu alguma coisa engraçada? Aí ele pegou e falou assim: desculpa, senhora, mas eu não estou te enxergando, eu sou cego. Olha que interessante. Aí falou assim que a pessoa ficou desconcertada, né? Uhum. Aí ele pegou e começou a conversar com ela e falar de onde que ele estava, para onde ele ia.
e como se fosse cego, né? E começou a falar de espiritualidade para ela e percebeu que ela estava num tremendo sofrimento por causas pessoais, no relacionamento, doença também. E parece que pegou um livro da Mala e deu para ela. E depois começaram a se corresponder. E depois ele falou: ó, na verdade, eu não sou cego nada. Naquele momento, se eu não falasse isso, a gente ia ter um conflito muito grande, da forma que você veio armada, né? E foi uma forma de ele conseguir, é o que o Ramon falou, né? De colocar uma pitada de verdade em um litro de amor. um litro de amor. De verdade. Naquele momento, ele usou essa tática, né? E foi a forma dele colocar o amor. E depois eles começaram a corresponder, e ela relata a transformação que teve nesse contato com ele, é muito interessante. Mas as pessoas, às vezes, elas têm inveja da nossa alegria, né? Nossa alegria. Ele humanizou um ato de agressividade de uma forma tão não, inusitada, né? Porque desarmou, né, a caridade dele, né, o amor ali. Obrigada, hein, Hernani, por trazer isso. Só lembrei que você comentou aí sobre alegria, é verdade mesmo. Não merece nossa gratidão eterna. Pessoal, acho que a gente vai ter que ter outra reunião, então, né, Ramon, sobre esse assunto. Você que manda, dá para tirar suco desse negócio aí. Dá para tirar mais conteúdo aqui. Até o próximo milênio. E dá para a gente falar sobre a perseguição que eles tiveram. Tem um tema muito interessante também, que é sacudir o pó, que eles falam aqui, que saíram de lá e sacudiram o pó, e foram para a Icone, né? Oi, Hernani, a Clarinha aí estudando com a gente. A Clarinha aí, que bonitinha. Né? Clarinha. Gracinha. Tudo bom, Clarinha, querida? Fala, oi, pessoal. Meu chuveirinho, onde eu tô, vocês viram eu levantar ela que tá me puxando. Que legal. Meu amor. Não, pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa, algum comentário para fazer? Alguma coisa que deu vontade de falar sobre o assunto? Bom, então vamos encerrar, então. A gente continua. No próximo domingo, acho que a gente podia suspender, né? Ter um feriado prolongado. A frequência cai muito. O pessoal do Corinthians suspendeu, né? Suspendeu. A gente suspende também, nós vamos voltar no... O que vocês acham? Próximo domingo, não. No outro, né? Então tá, você faz a peça para nós. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e aos espíritos amigos, bondosos, que nos intuíram, nos guiaram em nosso estudo de hoje. Agradecer ao Mestre Incomparável, que deixou-nos esses feitos de amor que nos inspiram até hoje. O conhecimento de nós mesmos, o caminho a ser trilhado, o destino a ser alcançado. Quanta síntese nosso Mestre colocou em tão pouco tempo e em tão poucas experiências. Que elas sirvam de alerta para nossas complexidades, para as nossas expansões de inveja, de ciúme, de vaidades e de inspiração para a nossa humildade. Fica conosco, Jesus, essa semana. Abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos corações, para que a gente consiga ser mais suscetíveis a nos perceber, nos amarmos como somos, do jeitinho que somos. Um olho no hoje, um olho no amanhã. Que possamos brilhar a nossa luz, inspirada na sua luz, acendendo as luzes de todos os irmãos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Jesus.
Que assim seja. Boa semana a todos, pessoal. Gente, boa noite, muito obrigado. Até a semana. Maravilha. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Bom final de semana, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Amém.